Defende o macho que não te... Porque junta 4, 3 aí pra ficar falando... Pois é, gente, tivemos aí uma confusão em A Fazenda, né? O Fernando, como sempre, sendo desnecessário, falando várias coisas, baixaria, né? Baixo como ele é. Só que tem um porém nessa história, gente. Luana, uma das principais causadoras dessa confusão, tá? E eu quero a opinião de vocês, porque assim, eu vi que tem gente que tá meio pé da vida com a Luana, com as atitudes que ela vem tendo com os meninos. Vocês gostam da Luana? Vocês são G4, incluindo Luana, ou vocês são G3? Que eu vejo que muita gente já é G3, né? As pessoas estão achando aí que a Luana tem um discurso que parece que é para derrubar os meninos, ainda mais com o que eu vou falar aqui nesse vídeo, né? Bom, tudo começou, gente, por causa de Vanessa e Sasha. Eles estavam conversando lá enquanto eles se arrumavam para a festa de hoje, né? E aí o Sasha, ele começou a falar que a Vanessa estava meio que imitando ele, porque o Sasha sempre que volta da roça, ele fala uma frase. Aí nessa última roça, a Vanessa voltou da roça e também falou uma frase, né? O Sasha falou assim, ó, a Vanessa, tudo que eu falo e quer falar do jeito dela, né? Aí a Vanessa falou assim pra ele, você que inventou esse negócio no reality show de quando a pessoa voltar, gritar, falar uma frase, você que inventou, não foi? Ela ironizando, né? O fato do Sasha ter questionado isso a ela. Aí o Sasha falou, não, eu falei, o M voltou quando eu voltei, e aí você falou, a limitada voltou quando você voltou. Pegou isso de onde, né? Então o Sasha tá achando que a Vanessa tá imitando ele. Aí a Vanessa falou assim, é claro, né? De vários reality shows que eu já assisti. Só que aí, assim, gente, no meio da conversa, até então, todos estavam conversando, tom de voz baixo, se alfinetando, né? Era uma daquelas conversas, assim, baixas, todo mundo conversando normalmente, mas cheio de alfinetadas, né? Aí, entrou no papo de Zelov, né? E aí, começaram a falar, né? Que a Vanessa admirava o Zelov, mesmo com as atitudes que o Zelov tinha. Então, o Yuri e o Gui entraram na conversa que até então era do Sasha e da Vanessa e começaram a falar, né, que as coisas que o Zelov fazia e que a Vanessa compactuava, inclusive chegou a dizer que ela se inspirava no Zelov, né? Ela dizia que ele era uma grande inspiração para ela. A Vanessa falou que o Love era a pessoa que ela mais admirava. Só que aí, gente, nesse momento a Luana se meteu e deu um esporro nos meninos, né? No caso, no Gui e no Yuri, porque eles estavam falando aí sobre a Vanessa, falando para eles deixarem o assunto ficar só entre a Vanessa e o Sasha, né? Ou seja, para eles não se meterem. Só que ela falou dando um esporro neles na frente de todo mundo. Deixa a Sasha falar com o Nessa sozinho, vocês dois têm que se meter em tudo, né? E aí, aproveitando a deixa, né? Já que ele viu que a própria Luana estava aí chamando a atenção dos meninos por terem se metido no assunto, começou, então, o Fernando a dar aquele show dele que a gente tá acostumado, cheio de palavrão, cheio de baixaria, falando umas besteiras pro Yuri, falando assim, defende o seu macho que não te... né? Falando que o Sasha era o macho dele, que não fazia coisas com ele. Enfim, o tipo de coisa que se fosse o Yuri falando pra ele iria levantar a bandeira da militância, vocês sabem qual é, né? Aí o Fernando começou a usar, gente, as falas, né? Começou a usar a Luana contra os próprios meninos, né? Falando que estavam os três indo pra cima da Vanessa, sendo que assim, gente, não tava ninguém indo pra cima da Vanessa. Todos estavam conversando num tom de voz normal, ninguém tava gritando, ninguém tava se descontrolando. Era uma conversa de alfinetadas, mas ambos os lados, tanto a Vanessa quanto os meninos. Mas aí, né, a Luana deu essa munição pro Fernando pra dizer que os três estavam indo pra cima da Vanessa, né, pra oprimir ela e tudo mais. Defende seu macho aí, ó. Defende seu macho aí, ó. E aí ele ficou lá, o Fernando gritando, falando assim, defende o seu macho que não te ser, né? Porque junta os três pra poder ficar falando na orelha da menina. Até a Luana tem que ficar pedindo pra vocês pararem, porque vocês não têm noção. Defende o macho que não te... Porque junta 4, 3 aí pra ficar falando... E aí depois a Luana e o Gui foram conversar sobre isso, sobre ela ter chamado a atenção dos meninos na frente dos outros, né? E ter dado essa munição aí para que eles agora usem isso contra os meninos. E é o que eles vão fazer com certeza, principalmente na votação. Ou com certeza vão falar, porque os três ficaram indo para cima da Vanessa, os três estavam oprimindo ela, sendo que eles estavam conversando, gente, normalmente. Tom de voz normalmente. Achei desnecessário a Luana ter falado isso pra eles. Ainda mais na frente deles, eu acho assim, é válido sim ela querer pontuar alguma coisa, né? Mas entre eles, já é a segunda vez que a Luana fala alguma coisa contra os meninos, para os inimigos dele, que usam contra eles o que a Luana fala. A primeira coisa foi ela dizer pra Flora que o Sasha tinha gritado com ela.
né? E aí depois a própria Flora usou o que a própria Luana disse contra o Sasha na votação. E agora, mais uma vez, o Fernando tá usando algo que a Luana fez contra eles mesmos, né? Uma fala da Luana contra os próprios meninos. Até a Luana tem que pedir pra vocês parar, porque vocês não têm noção. E aí na conversa com o Gui, a Luana falou assim, ó, eu não acho que vocês foram agressivos, nem que aconteceu nada demais, só que se eu não tivesse falado aquilo, ia continuar. Porque a partir do momento que o Yuri se intrometeu, acho que foi ele que aumentou o tom de voz, se estressou com alguma coisa. Ele não aumentou o tom de voz, ele falou mais alto. E eu, gente, isso aqui não tá legal. Não é legal uma pessoa sozinha e 4 gritando com ela, porque isso que acontece com o Sasha e isso que a gente acha injusto, tá? Lembrando que eles não estavam gritando, tá? Então, assim, parece que a Luana levou pra um lado que, estavam gritando com a Vanessa. Não, ninguém tava gritando, nem a própria Vanessa, nem os meninos, tá? E aí o Gui respondeu ela assim, ó, eu acho que na situação você tem razão, então é melhor você, ao invés de falar alto, você chegar, puxar o braço e falar assim, ei, calma, a situação não tá legal, do que falar pra dar discurso pra eles. Então o Gui já tá falando pra ela que, olha, é melhor você chamar a gente de canto e falar do que você ficar dando aí motivo pro discurso deles. Não é legal uma pessoa sozinha e 4 gritando com ela. Ao invés de você falar alto, você chegar puxando o braço e falar, aí, calma. E aí, gente, depois em conversa com o Sasha e o Yuri, né, a Luana continuou falando, né? Ela falou assim, ó, ficaram os 3 falando com ela e a partir do momento que está a Sasha falando com uma mulher, o povo já usa várias coisas contra. Eu tenho certeza que se eu estivesse brigando com o Albert e o Juninho e o Jussão se intrometessem, vocês não iam achar legal. Aí o Fernando falou assim, mas o Yuri, aliás, falou assim, mas o Fernando só falou porque tu falou. Ele falou, até a amiga dele está falando aí que tá brigando com ela. E a Luana ainda defendeu o Fernando, gente. Ela falou assim, ó, sim, mas a partir do momento que você se intromete em um assunto que Sasha já tá lidando sozinho, o Fernando também tem direito de se intrometer. E aí o Yuri falou, gente, pra ela que ele não queria mais que ela se metesse nos assuntos dele quando ele estivesse falando, né? A Luana falou assim, o Yuri é cabeça dura, não sei por que ele tá com essa cabeça dura. Aí o Yuri respondeu assim, eu sou cabeça dura que nem tu, eu nem quero mais que você se meta quando eu estiver falando. Eu quero que se meta mais quando eu estiver falando. Ainda mais que se usa. Pois é, gente, vocês acham que a Luana está certa, que ela realmente só quis aí dar uma puxada de orelha nos meninos, pontuar ele e falar, olha, não é legal vocês fazerem isso, os 3 aí discutindo com a Vanessa, porque depois isso pode se virar contra vocês. Vocês acham que ela tá querendo queimar os meninos de alguma forma, gente? Qual é a intenção da Luana nessa situação? Assim, eu acho, sinceramente, que ela pode até ter tido uma boa intenção, mas eu acho que ela levou pra um lado como se os meninos estivessem brigando, discutindo, gritando com a Vanessa, os 3 em cima dele. Não foi isso que aconteceu. Definitivamente não foi isso que aconteceu. Estavam os 4, primeiramente, o Sasha e a Vanessa se alfinetando, os 2 conversando normalmente, ninguém estava com tom de voz elevado. O Gui e o Yuri se meteram de fato no assunto, mas eles também não elevaram a voz, eles também não gritaram pra Luana vir pontuar isso na frente dos outros e dando munição pros outros usarem contra os meninos, e com certeza eles vão usar, principalmente o Fernando, né? Pois é, inclusive o Fernando aí com esse discurso dele contra Yuri, o seu macho que não te, né, que não te ser... Assim, se fosse o Yuri falando isso contra ele, acabou o mundo. Aí a militância ia vir com tudo.